a luta lá embaixo ela vai ficando mais delimitada, digamos assim. O Bahia consegue virar o turno fora da zona de rebaixamento, mas com a pontuação do 17º colocado. Tem os mesmos 18 pontos do Santos. Tá? Uma margenzinha que já é uma margem, 4 pontos em relação ao Curitiba. Tá? O Vasco e o América tem um jogo. O Vasco, na verdade, nesse momento tem 2 jogos a menos, né? Ainda vai jogar nessa rodada. E o América tem um jogo a menos, o que deixa a pontuação deles ainda incerta para essa virada de turno. O Vasco joga nessa segunda-feira com o Red Bull e depois fica faltando o jogo deles, que vai ser quando, Minhoca? Esse América e Vasco? Ainda não está agendado. Eu até achei que eles iam marcar agora para o meio de semana, né? Porque ia ter Copa do Brasil. Isso, é. Mas aparentemente vai ficar ali para setembro, né? Que é o próximo mês, né? Ele vai ficar para Certo. setembro. Então, Pedro, o Bahia, ele vira o turno numa situação muito delicada. Tá? Ele vira o turno numa situação muito delicada. Porque, queira ou não, também o Goiás coloca 4 pontos, né? Dá uma resposta, não perde a 5 jogos, dá uma resposta melhor do que a resposta do Bahia. Porém, não seria exagero dizer que hoje tivemos uma resposta do Bahia, né? Pelo primeiro tempo, unânime, mas eu acho que no próprio segundo tempo não foi desastroso, não. Não foi. Existiam ainda elementos positivos ali naquele segundo tempo. Tua visão do jogo e da forma com que o Bahia vira o turno, né? Se consegue deixar uma pontinha de esperança para dias melhores. Vou começar até pela sua segunda pergunta, Fred. Assim, a situação é muito delicada, de fato. Concordo que as equipes que brigam para não cair, elas já estão postas na tabela. Não vejo mais ninguém novo entrando nessa briga. Pode acontecer, mas para mim seria surpresa. A gente teve o Santos em algum momento se distanciando um pouco, mas a gente sabia que o Santos ia vir para essa briga em algum momento. Então, não chega a ser uma surpresa. E o Corinthians, a gente sabia que também ia se descolar. Então, para mim, a briga está muito desenhada. Claro que preocupa muito essa vantagem do Goiás. O Goiás venceu um jogo importantíssimo para o Goiás, assim, esse jogo contra o América. Um resultado extremamente importante. E que foi bem ruim para o Bahia, embora o América... Uma vitória do América também não fosse maravilhosa, né? Mas nesse cenário atual eu preferia ter o Goiás mais próximo. A pontuação do América ainda deixa o Bahia um pouco mais confortável em relação à distância que abriu. Então a briga está muito desenhada. Cuiabá já foi, já saiu, não vai vir mais ninguém para essa briga, tá? E o Bahia está, obviamente, numa situação extremamente delicada. O que é que pode dar esperanças ao Bahia? Primeiro, os reforços, que eu acho que já começam a dar uma outra cara ao time, a gente já consegue ver alguma evolução. E o segundo, até em decorrência também dos reforços, foi justamente a postura que o Bahia teve no jogo de hoje, né? O primeiro tempo, de fato, do Bahia foi um primeiro tempo que dá esperanças ao torcedor, né? Um primeiro tempo que mostra que o Bahia talvez possa conseguir permanecer na Série A. E nada além disso, tá? Não vejo o Bahia brigando muito além disso, mesmo que consiga mesmo com os reforços aí se Filipão está encaixando. errado, né? Então, né? Porque Felipão falou que eu nem... Filipão disse que o Bahia vai jogar para 8ª a 14ª posição. Foi, não, eu não soube, não. Dia dos Pais, hoje eu me desliguei completamente depois do jogo. Mas, assim, o jogo hoje dá alguma esperança, assim. E uma terceira esperança é ainda esperar que os times que hoje estão ali no Z4 se enterrem de vez, né? Até como ele conversava sobre isso aqui com o Alan, antes de vocês chegarem. Isso também
passa pela cabeça do torcedor, pode acontecer daqueles 4 times ali se enterrarem cada vez mais, não conseguirem pontuar. O que está E o Bahia... acontecendo, né? A gente sempre mostra quando abre, né, o painel com o cenário da Série A, a gente sempre mostra, e pode até fazer isso também já, mesmo não sendo raio-x, a gente pode passar, que o Z4 é muito abaixo da média histórica. Né? só que o Bahia também está nesse grupo, né? Isso, É um exatamente. É grupo o de 5 ali no Z4, momento. é o Z5, perfeito, perfeito. É um Z5. O Bahia se inclui nesse grupo de equipes ali que está Z4 pontuando mais muito 1, para ser da melhor maneira, porque Z5 cairia 5, né? É Z4 mais 1. Perfeito. Então, assim, o Bahia está nesse bolo aí. Por enquanto, ainda não existe esse terceiro ponto, né? Mas espera-se que, quem sabe, uma esperança, assim, né, de ver os 4 últimos ali realmente se enterrando ainda mais do que o Bahia conseguindo um pontinho ou outro ali e tal, conseguir se deslocar um pouquinho. São as esperanças dos torcedores do Bahia, são essas 3 aí. Sobre o jogo de hoje. De fato, o primeiro tempo foi muito bom. Vi muita gente, inclusive, considerando o primeiro tempo desse jogo contra o Atlético Mineiro como o melhor tempo do Bahia no campeonato, e eu não consigo discordar, embora a gente consiga também lembrar de outros jogos. O jogo contra o Vasco, por exemplo, acho que o Bahia foi bem. Claro que o Vasco, já naquele momento, era um time que tinha seus problemas e depois se confirmou como uma equipe clássica ali da zona do rebaixamento, né? Mas achei que o Bahia foi bem naquele jogo. Mas o jogo de hoje ele tinha um tempero a mais de ser um adversário, em tese, um pouco mais complicado, com o Mineirão cheio. Claro que o Atlético não vive assim o seu melhor momento, mas não deixa de ser um adversário difícil. Então, foi um primeiro tempo, de fato, onde o Bahia conseguiu se sair melhor do que o Atlético. O Bahia foi melhor do que o Atlético Mineiro, mesmo jogando ali como visitante, com uma atmosfera boa ali no estádio. O estádio cheio, esses jogos das 11 da manhã, né? Sempre são cheios e tal. O Bahia conseguiu explorar melhor os espaços do que o Atlético. O Bahia conseguiu ter mais a bola do que o Atlético, e mais do que isso, conseguiu ter mais volume ofensivo também do que o Atlético. Acho que esse foi o principal ponto de diferença, assim, entre Bahia e Atlético no primeiro tempo. Embora o Bahia não tenha criado, assim, grandes chances de gol. Por mais que o Bahia tenha sido melhor no primeiro tempo, não foi assim. O Bahia não colecionou chances perdidas, não foi isso que aconteceu. Me lembro, assim, de uma chance mais efetiva, que foi aquela jogada de Gilberto pela direita, que o Caldi finalizou, e Everaldo Eu vi essa aí. acabou atrapalhando. Everaldo, Bizarro. ele ajuda muito pouco, e hoje atrapalhou. E aí vale até abrir um parênteses, tá, na análise do jogo. Ontem foi ao ar uma entrevista, eu vou chamar de entrevista, tá? Porque, na verdade, a do Santoro, que é o diretor de futebol do Bahia, quem manda no futebol do Bahia, ele ontem respondeu perguntas enviadas pelos sócios do Bahia. A do Santoro, eu não lembro de nenhuma entrevista dele, entrevista de fato, assim, né? Desde que ele assumiu o Bahia, é um cargo importantíssimo. E eu não acho que tenha sido ruim ele responder perguntas dos sócios, não é isso. Eu achei massa, acho bem legal, acho que é algo que poderia ocorrer mais vezes. Mas eu, como torcedor, embora eu esteja aqui falando, mas eu não sou assim membro da imprensa, né, nada disso. Mas eu, como torcedor, eu sinto falta de entrevistas com membros da imprensa ali, pessoas que possam apertar mais o cara ali e tal, né? Tem uma entrevista verdadeira com o Cadu Santoro, porque ele é o único cara que fala efetivamente pelo futebol do Bahia. Dito isso, ontem, nesse programa que foi ao ar, ele citou que o Bahia até tentou trazer um centroavante, mas que as opções que existiam ali no mercado eram opções que estavam acima do preço que eles acreditavam que era justo pagar por esses atletas, e por isso o Bahia optou por não trazer ninguém. Só que aí o que é que acontece? Tem duas ressalvas aí quanto a isso. Primeiro, essa carência de centroavante no elenco do Bahia, ela não surgiu no último mês. Ela já é muito clara
há muito tempo. Desde, não vou botar janeiro, vai lá, mas desde fevereiro, março, a gente já sabe que o Bahia tem uma carência na posição ali que é importante, que é de centroavante, onde você só tem Everaldo e depois veio o Mingote também, que foi Pingote. outro jogador que também não, exato, que também não correspondeu até agora. Acho até que pode vir a corresponder no futuro, tá? Mas para esse ano, Everaldo e Mingote não são assim opções que você diga, pô, estamos tranquilos aí para jogar a Série A com Everaldo e Mingote. E não é de hoje. Então, Cadu Santoro, ele teve aí desde março, no mínimo, assim, para entender que aquilo era uma carência importante, que precisava ser combatida e precisava ser resolvida. E nesse período todo não surgiu assim, ele não encontrou nenhuma possibilidade de reforço no mundo inteiro que pudesse ser uma opção melhor do que Everaldo e Mingote. E aí ele fala do preço também e tal, que as opções que estavam aí no mercado nesse momento eram opções que não valiam aquilo que estavam cobrando e tal. E assim, tudo bem, eu não quero que o Bahia faça seja irresponsável financeiramente, por mais que o dinheiro não seja mais um problema do Bahia, mas eu também não quero que o Bahia saia gastando dinheiro a rodo. Só que é importante entender que uma carência como a de centroavante, ela é uma carência que aumenta muito o risco de rebaixamento. O Bahia já está no DNA. Falou aqui agora que o Bahia está no bloco ali do Z4+1. Então, o limite do Bahia, assim, é mínimo. O Bahia não tem nenhuma folga para a zona de rebaixamento. Qualquer coisa que possa diminuir esse risco, ela precisa ser feita. E você ser rebaixado, isso causa, em termos financeiros, e aí eu vou falar efetivamente em termos financeiros, e exclusivamente em termos financeiros, porque foi o Cadu Santoro citou a questão financeira, o prejuízo ele pode ser muito maior do que você fazer uma eventual loucura, assim, para contratar alguém, você ir um pouco mais além do que você tinha planejado para contratar um centroavante. Ele falou, a gente não vai fazer uma loucura financeira, mas, porra, loucura maior você ir apenas com Everaldo e Mingote o ano inteiro na Série A, uma Série A em que o Bahia tem um risco que já é enorme, assim, de rebaixamento. Eu não, assim, é possível listar, assim, uma série de jogos em que o Bahia não venceu porque não conseguiu fazer gol. Foram diversos jogos. O Bahia até fez uma boa partida ali, mas não soube aproveitar as chances que teve. Pedro, rapidinho, antes de você voltar de novo para o jogo, que essa entrevista de Cadu, para mim, mostra duas coisas, né? Erro de planejamento, claro, porque se hoje o Bahia vê que um atacante é caro, né, está sendo caro no mercado para trazer esse atacante, é porque, eu não sei se foi estabelecida uma meta de gasto, e aí perceberam no final, opa, tá faltando um atacante. Quanto é o preço do atacante? É caro. Claro, todo mundo sabe que um centroavante é muito caro. Principalmente um centroavante que faça gols. E aí ele não se preocupou, talvez, com a coisa mais primordial. É claro que as laterais eram um problema desde o começo, mas um centroavante era de suma importância. De suma importância. E aí eu vou pegar exatamente o que o Vasco acabou de contratar, pô. Veguete, né? Veguete, acho que é. Que é o cara já no primeiro gol já balançou as redes. Não sei se vai vingar a ponto de salvar o Vasco, não. Mas na primeira partida dele, ele deu uma vitória ao Vasco. A vitória veio através de um centroavante que pode muito bem ser determinante para o Vasco ainda conseguir essa recuperação. E o segundo ponto dessa entrevista de Cadu, que é quando ele menciona essa questão da maneira como parece que o Bahia não levou com a devida... A Bahia, sim, né? O Grupo City não levou com a devida seriedade certas situações do elenco mesmo, assim, eu não sei se o pessoal se iludiu com o gol de Everaldo contra o Grêmio, aquele golaço, alguns gols de Mingote. Não, dá para ir, sabe assim? Porque parece que não era algo urgente. Era algo tipo, se der, a gente traz esse atacante. E aí, quando foram olhar a situação, viram que é a situação... Porque hoje, para mim, foi muito claro isso durante o jogo. Eu acompanhei os 90 minutos. Claramente estava faltando jogador para fazer gol, pô. O time jogou bem, mas não tinha jogador para fazer gol. Faltava isso como peça ofensiva, né? E até pela a fala de Paiva
na coletiva que eu também acompanhei, ele mencionar que não fez alterações assim, tanto porque o gol foi logo cedo no segundo tempo, né? O primeiro gol, né, do Atlético Mineiro. E ele demorou para trocar. Eu estava gostando do time. Aí é que tá. Tinha uma peça que estava errando demais, estava sendo inútil, que era Everaldo. E a partir do momento que não tem um substituto à altura, né? Mingote vai entrar nos minutos finais, é porque realmente esse setor é um setor grave para uma equipe que vai precisar de resultados. Precisa ter jogado. Acho que o Bahia termina com menos de um gol, né? Por jogo, né? Termina com mais jogos do 18 que gols. 18 gols marcados. Como é que você vai conseguir, né? Dessa maneira? Enfim, é complicado. É isso mesmo. Para mim, assim, Minhoca, tá muito claro que não trazer um centroavante foi uma escolha do Bahia. O Bahia escolheu e olhou ali Everaldo e Mingote e falou: não, vamos com esses jogadores aqui até o fim. Porque esses jogadores aqui não valem esse preço, vamos até o fim com Everaldo e Mingote. É uma escolha. E toda escolha tem seu preço. E toda vez que o Bahia deixar de pontuar por falta de um centroavante, como foi hoje, concordo com você, hoje essa carência ela ficou escancarada, mais uma vez, não foi a primeira vez, mas hoje ficou bem claro. A gente vai lembrar disso. A gente vai cobrar de quem optou por não trazer um centroavante. Isso, estamos fazendo isso aqui hoje contra o Atlético e vou fazer sempre que o Bahia não vencer jogos pela falta de um centroavante de qualidade. Bom, dito isso, o primeiro tempo termina, né? Com o Bahia, de fato, sendo superior ao Atlético. E aí vai para o segundo tempo, que o Bahia até começa bem ali nos primeiros minutos. O gol foi muito cedo, né? Com 3, mas assim, tipo, até os 2 o Bahia tava parecendo assim que voltava para o segundo tempo da mesma forma que tinha terminado o primeiro e tal. Só que aí o gol do Atlético, obviamente, muda bastante a partida, né? E fica mais difícil você conseguir fazer um gol de empate ou até virar o placar, porque o Atlético ele fica mais confortável no jogo. Né? Teve uma chance imediata, né? Mas assim, tipo, o segundo tempo do Bahia não foi tão bom quanto o primeiro, né? Teve mais dificuldade. E que era natural também, porque o Atlético ele conseguiu ali ficar mais confortável no jogo, sair mais no contra-ataque e tal. Porque fez o gol logo cedo no segundo tempo, né? E eu acho que o erro ali também naquele gol, Pedro, deram muita liberdade pro Igor Gomes pensar, entendeu? Quando ele recebe aquela bola no meio, ele tá com muito espaço para acionar o Hulk acaba colocando lá pro Paulinho, e aí ele acabou fazendo o gol. Mas essa falha ali na entrada da área, que é isso, se você bastou cometer um vacilo com uma equipe de qualidade, mesmo jogando mal, como o Atlético vem jogando, basta você cometer um erro, aí você coloca o emocional, né? Muda, né? Porque a pressão era toda do Atlético Mineiro. Tomou o gol, a pressão foi pro seu lado. Exato, o emocional muda, o próprio adversário ele fica mais confortável também. Então, o segundo tempo ele foi mais complicado realmente pro Bahia. Muita gente reclamou da demora de Paiva em mexer, e talvez eu tivesse mexido mais cedo também. Mas, assim, eu acho que, no geral, dá para dizer que a partida do Bahia foi boa, só que o torcedor do Bahia tá cheio de fazer partidas boas e talvez não tão boas quanto essa, mas de ser melhor do que o adversário e não pontuar. O Bahia precisa pontuar. O Bahia tá no momento do campeonato que precisa urgentemente se afastar ali do Z4, né? Talvez nenhum empate hoje pudesse ser tão comemorado pela situação que o Bahia vive na tabela. O Bahia teve aquela chance com o Tassiano, aquele chute cruzado do Tassiano, que passou ali pela frente do gol. Foi duas finalizações ali, né? A primeira, Everson coloca pro lado e aí Tassiano pega o rebote, ela passa ali rente à trave, né? Foi um chute de Ademir. Bela jogada de Ademir. Foi, que fez uma boa partida. Fez uma boa partida Ademir hoje. E o Atlético também teve chances, né? No contra-ataque ali, por pouco. Sim, Paulinho perdeu muitas chances. Paulinho perdeu umas duas, assim, que se não tivesse feito o gol, pelo que ele perdeu contra o Palmeiras no meio de semana, o goleiro muito bem, né? E aí, vamos lá. O Marcos Felipe foi bem.
Agora também era natural que o Atlético tivesse chance, né? Porque o Bahia teve que sair mais pro jogo, deu espaço. Era natural que as chances pro Atlético surgissem. Ainda mais com o Bahia precisando muito do placar. No geral, a postura me agradou, mas não tem como não terminar mais o domingo extremamente preocupado. No jogo passado contra o América, eu nem acompanhei, fiz uma viagemzinha rápida, não consegui acompanhar o jogo contra o América. Mas falou-se muito, agora é virada de chave. Eu não acho que você pode considerar uma chave virada por causa de um jogo, assim, sabe? E o Bahia ainda não conseguiu virar a chave, não virou contra o América, e não é porque jogou bem hoje que virou, porque precisa ganhar. O Bahia precisa de sequência, né? O Bahia precisa jogar bem e ganhar, e ter alguma sequência de pontuação que dê a ele uma folga em relação ao Z4, para aí sim se falar em virada de chave. Então, é isso aí. Eu acho que mais uma semana de preocupação para o torcedor do Bahia, com um jogo difícil no domingo que vem contra o Bragantino. E aí depois acho que é o Botafogo. Isso. E aí depois vem uma sequência em que o Bahia vai ter que pontuar. Que os jogos em casa são mais fáceis, né? Que é Vasco, né? Eu não vou até abrir aqui. Mas é uma sequência que é muito importante que o Bahia pontue. Vamos trazer para a tela, vamos jogar? Está abrindo o... Tá, colocar os blocos, né? Uma passadinha nele. Peraí, deixa eu comprar aqui rapidinho, que eu não tinha. Começou o bloco 4. Começou o bloco 4, foi. É o bloco 4 que é importantíssimo pro Bahia. Só um minutinho aqui. Mas esse jogo fora contra o Botafogo não tá perdendo ponto em casa, pô. Esse é muito difícil, realmente. Cara, o Botafogo tem 30 pontos em casa, pô. Ele podia ter só os pontos em casa que ainda tava ali na zona de Libertadores, ali, brigando. Batido. Olha aí, ó. Tá aberto no Santos porque eu tava olhando, tá? Preocupação, quando a preocupação bate na porta, a gente olha tudo. Tá certo, não, você tá certo. Tem que olhar o Santos mesmo. Tem que... E a sorte é porque assim, o Santos tá jogando pior do que o Bahia. E quem tá atrás do Santos, o Bahia tem pelo menos uma rodada de vantagem, que o Curitiba ali tá a 4 pontos, né, nesse momento. Não, e assim, a derrota do Santos hoje, ela é uma derrota que machuca, né? Derrota pesada mesmo, 4-0. Não, o torcedor do Santos hoje, ele praticamente tem quase convicção que o time não vai ficar, depois do resultado de hoje. Então, o Bahia tem o Bragantino agora em casa, um jogo duro, jogo difícil, mas que o Bahia vai ter que pontuar. Esse jogo contra o Botafogo, se quiser até pode poupar o time aí para mim, se precisasse, né? Não é o caso, porque a agenda do Bahia tá bem folgada, mas se precisasse, era o jogo para poupar. E aí vem uma sequência que é bem decisiva para o Bahia. Curitiba fora, Vasco em casa e Santos em casa. Aí depois tem até um intervalozinho ali no bloco 5 já contra o Flamengo, e aí vem o Goiás fora. Então vai ser uma sequência de 5 jogos contra as 4 equipes que compõem, junto com o Bahia, esse grupo ali que pontua pouco, né? Esse Z5. Então, para mim, o Bahia decide a vida dele nessa sequência, assim. Se terminar essa sequência... Eu acho que tem uma inversão aí, tá? Eu acho que esse jogo do Curitiba, ele é depois do jogo do Vasco, não? Perfeito, é isso mesmo. Porque mesmo, eu acho que o Pedro não atualizou ainda a data, porque mudou umas datas, né, da Série A. Porque isso aqui eu puxo de... E aí, depois que mudou eu puxo de um site... Porque a CBF modificou algumas datas, e aí com isso fez com que tenha essa inversão aí. Mas deve ser primeiramente Vasco, depois Curitiba, né? Pois é, depois que rolou aquela coisa do calendário, que as rodadas elas foram jogadas para frente, né? Aí ficou muito jogo com a data igual. Basicamente, quem quiser saber é só olhar ali como foi o bloco 1, bloco 2, que foi a sequência de fato que aconteceu. Exato. Mas, de qualquer forma, a sequência não muda, né? São 5 jogos contra 4 times aí. Perfeito. Que fazem parte desse bloco. Então, para mim, o Bahia decide a vida dele nesse campeonato, nesse momento do campeonato, assim. E 2 em casa e 2 fora, né? Bem por igual. 2 em casa e 2 fora.
E se o Bahia chegar no jogo lá contra o Inter, na zona de rebaixamento, aí vai ficar chato. Claro que pode ver ali a questão da diferença também para os times. O Santos tem uma sequência parecida também, contra times ali da parte de baixo. Então, vai ser um momento assim para a gente parar, olhar para a tabela e ver o que aconteceu aí até a 26ª rodada. Tá? O fato de ser o Santos, fortes emoções. O adversário direto nesse momento, a camisa incomoda. O futebol não incomoda, não, mas a camisa incomoda. Sem janela, Sim. Sem janela aberta pela frente. É isso, né? Eu acho que o time do Santos, eu vou mais pelo time, assim, do que pela camisa. O time do Santos não me incomoda, não é um time que eu olho pro Santos e falo, porra, esse time tá na zona de rebaixamento aí, por acaso, e vai conseguir sair da briga. O Santos, pra mim, tá na briga desde o início do campeonato. Nos primeiros programas que a gente fez aqui de prognósticos, de análise da Série A gente colocava o Santos na briga já, e é só uma confirmação, né, do que a gente viu lá atrás. Então, não me incomoda não, Fred. Para mim, o Santos está tão na briga aí contra o Goiás, contra o Coritiba. O Vasco pode ser um incômodo. Rapidinho, Fred, ainda antes de entrar no Vasco. O Santos, para mim, tem duas situações a ver daqui para frente. Marcos Leonardo, que é o principal nome do time, assim, é o homem-gol, pô. Se ele perder, de fato, o Marcos Leonardo, é assim, uma baixa gigantesca para o Santos. Porque Bruno Mezenga ou o argentino que jogou hoje aí, que é bem fraco, eu achei bem fraco. O cara pode até melhorar depois com o tempo. E outro é o Soteldo que está voltando. E eu não sei se o Soteldo vai conseguir sozinho levar essa equipe. Porque quando o Soteldo foi importante, era com o Marinho lá, em 2020 com o Cuca e tal. Teve depois ali um momento até bom. Mas para vencer partidas, esse Santos, uma zaga muito fraca, muito fraca. Você tem lá o goleiro João Paulo, que é até bom goleiro e tal. Mas Medoça não é jogador. Teve até um momento ali, né, com o Ceará que ele foi importante e tal. Eu não sei não. O Santos, nesse momento hoje, se tivesse alguém tendo uma recuperação, que eu achei até que seria o Curitiba, acho até que o Curitiba hoje seria o mais próximo, assim, de ameaça. O Curitiba teve uma reação técnica e moral, mas continua sendo muito difícil pontuar, né? Muito difícil. Você melhora, você chega lá em São Paulo, pega o Corinthians, abre o placar, leva virada. Em 2 minutos tomou 2 gols. O Curitiba tá jogando, tá tentando, mas é difícil demais pontuar, né? E esse jogo aí contra o Bahia, né? O Curitiba não vai ter largado o campeonato. Esse jogo vai ser muito difícil para o Bahia. Muito difícil. Nenhum vai ter largado ainda, né? Ninguém vai ter largado. O América. O América eu acho que já está naquele ritmo de tchau, viu? Até porque criou essa outra frente, né? Que fica sendo uma muleta também para o 2023, né? Eu acho difícil. O América eu acho que eu já estou quase dando como certo que vai cair. É porque, na verdade, fica faltando esse jogo para gente dizer o quanto o Vasco pode estar na briga ou o quanto a América poderia estar vivo, né? Mas é isso. Quando você perde em casa do Goiás, confronto direto, nesse momento do campeonato, são sinais muito devastadores, né? Eu acabei de dizer o quanto o Curitiba está jogando, se esforçando, melhorou tecnicamente, melhorou o ambiente, melhorou o desempenho e está ali. É muito pesado ali embaixo. O América ele aparece na tabela do Bahia na penúltima rodada, né? Um jogo fora de casa. Pode ser uma sequência interessante, porque o América pode estar rebaixado já na penúltima rodada. E aí o Bahia faria a última rodada dentro de casa contra o Atlético Mineiro. Antes do América ainda tem o São Paulo em casa também. O São Paulo certamente vai estar brigando por alguma coisa nesse momento. Não acho que o São Paulo estará nem classificado para alguma coisa, nem eliminado completamente eliminado. Eu acho que a América, a tendência é que Atlético e São Paulo estejam disputando posições. Torça para que o São Paulo ganhe um título aí de Copa. E aí o São Paulo vai estar largando aí.
Mas eu já dou a dica. Vai ser difícil ganhar essa Copa. Eu acho também. Outro incômodo para o Bahia pode ser uma melhora do Vasco, né? Que se reforçou. Né? Exatamente. Eu acho que minhas grandes preocupações assim nesse momento são, primeiro, o Goiás, que está a 4 pontos já do Bahia. Essa diferença me incomoda. E aí você tem os reforços do Vasco, que a gente não sabe até que ponto o Vasco pode melhorar. E até o Curitiba também, que esboçou uma reação, como o Minhoca já citou. Essas são as maiores Qual a tabela do Vasco aí? preocupações. Qual o começo do Vasco é aí? Só para dar uma olhada aí. Porque o momento do Bahia é esse, certo? Incluindo o jogo contra o Vasco. Mas a tabela do Vasco indica uma possível reação? É Bragantino, que ainda O Bragantino é amanhã, né? é o jogo... É amanhã, né? E o Vasco tem um jogo também fora de... O jogo é independente, né? Sem marcação, né? Que é o do América. Jogo que não tem data para acontecer. Uhum. E aí você tem no bloco 4 Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Bahia, Curitiba e Santos. Tem também uma sequência também. Bahia, parecido, mas Bahia, Curitiba e Santos também. Mas tem uns obstáculos maiores aí. Palmeiras, Fluminense, que é clássico. Não, mas é equilibrado, porque o Bahia tem Botafogo, Flamengo. Equilibrado. E aí o Santos também tem uma sequência parecida, né? Porque enfrenta também o Vasco, enfrenta o Bahia, enfrenta o América. Tá com cara que a coisa vai desenrolar no final do bloco 4, viu? Tem Santos e Vasco, começo do bloco 5. 4, início do bloco 5, exatamente. Final do 4, início do 5, ali na 26ª, 27ª rodada, a gente vai ter um desenho mais claro. A gente vai ver esse desenho aí, viu? É isso. Nesse momento, a gente vai ter que parar, olhar para a tabela e ver o que aconteceu. Nesse caso do Santos também, esse jogo do Atlético Mineiro é antes do jogo do Cruzeiro, né? Isso. É assim mesmo. Tá, para todos está assim, Fred. A 21ª está depois da 22ª. É isso. Só para a gente fechar, Pedro, vamos só ver o quanto esse Z4+1 está abaixo da média histórica. Olha ali, ó. Terça-feira a gente se desdobra, a gente mergulha mais na Série A. Tudo vermelhinho ali, do Bahia para baixo. -4, meu amigo. -4, Curitiba e Vasco. O América também é um lanterna bem clássico, assim. Talvez não seja tão clássico por conta da diferença ali para o Vasco não ser tão grande, né? E o Bahia com uma pontuação que costuma ser de Z4. O Bahia, nesse momento, tem a pontuação média de um 18º colocado. Todas as vezes colocado na 19ª rodada. Todas as vezes que não foi, é o mesmo cenário de agora. Estava empatado com o 17º, né? Que foi 2014 e 2019. Eu contei 4 vezes. Tem 19 ali parecido. Tem também 23, ali... 23 esse ano. 2009 é um pouquinho parecido. Tem 2009 que eu não tinha visto. 2011, na verdade. São só as 3 meses. Porque 2012... 2012 é até mais baixo a pontuação aí. O 2019 é aquele ano. 2019 é aquele ano que Cruzeiro e Ceará largaram, né? No final do campeonato. E aí em 2014, o Vitória caiu com 38, o Palmeiras safou com 40. Que é a segunda menor pontuação de uma equipe que ficou. Uhum. E em 2012 o Sport caiu com 41. O Português se safou com 45, mas poderia ter se safado, em tese, né, com 42. E 2009, olha ali, que também está parecido. 2009 foi mais alto. Isso mesmo. Tá. Mas aí é bom explicar o contexto, né? O Fluminense, que era dado como rebaixado, 99% de chance de cair, fez uma recuperação absurda, fazendo a maior pontuação de uma equipe que caiu, né? Que é o Curitiba. Mas o Curitiba até que acompanhou, né? Ficou 45, foi alto. Porque teve um momento, Fred, que o Curitiba conseguiu até ter uma boa margem, faltando ali acho que 4 rodadas. Aí parecia que estava tudo tranquilo, o Fluminense não parava de pontuar, o Curitiba parou de pontuar, e tanto o jogo foi lá, um duelo,
entre eles na última rodada. O quebra-quebra do Couto Pereira. Exatamente, que aí o empate acaba fazendo o Fluminense escapar. É isso. Mas é isso, a tendência é que seja baixa, né? Porque terminar com 18 pontos, esse Z4 vai ter que subir muito, né? Para imaginar que. Por exemplo, se tudo continuasse como está. Se subir 23 pontos, dá 41. 41 pontos. E eu acho que nesse momento eu colocaria 41 com uma margem de segurança, mas o palpite aqui, certo? Não é nem. Tô nem fazendo conta, não. O palpite 41, eu tô botando uma certa confiança. Não, eu acho que é um bom palpite, sim. Se a gente espelhasse o primeiro turno no segundo, claro que a gente sabe que não acontece assim tantas vezes, mas seriam 36 pontos, né? Mas aí deve subir um pouco. É muito baixo. Eu acho que vai correr por ali 40, 30, de 40 a 41 mesmo. É o que eu acho também. É o que está se desenhando nesse momento. Claro que isso pode mudar muito. Basta que, por exemplo, Bahia e Santos comecem a ganhar. É isso. Valeu.